Graça e paz, irmãos. Amém. Bom demais nós estarmos reunidos mais uma vez para estudar a Bíblia Sagrada. Vamos estudar então 1 Samuel capítulo 4. Esse texto aí vai mostrar Deus permitindo que os filisteus capturem a arca, e vai mostrar também Deus julgando a família de Eli e seus filhos, da forma como Deus havia dito que faria, por causa do pecado deles. Diz assim 1 Samuel 4: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Os filhos de Israel saíram à guerra contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Efeque. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens. Tornando o povo ao acampamento, as autoridades de Israel disseram: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá conosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Assim, o povo enviou homens a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor veio ao acampamento, todo Israel gritou tão alto, de modo que a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera ao acampamento, os filisteus se atemorizaram, disseram: Os deuses vieram ao acampamento, ai de nós, jamais aconteceu uma coisa assim antes, ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e fugiu cada um para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois morreram de Israel 30.000 homens de infantaria. Foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então correu do campo de batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, vigiando, porque o seu coração estava temeroso pela arca de Deus. Entrou aquele homem na cidade e anunciou tudo o que tinha acontecido. Então toda a cidade pôs-se a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que voz de alvoroço é esta? O homem, a toda pressa, veio Eli, que era da idade de 98 anos e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Disse ele a Eli: Eu sou o que saí do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: Que foi que aconteceu, meu filho? Respondeu o que trazia as notícias: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois ele era homem velho e pesado. Havia ele liderado Israel durante 40 anos, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Chamou ao menino Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isso porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Disse ela: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Muito obrigado, Senhor, te agradeço por este lindo dia, linda oportunidade. Peço que o Senhor fale mais uma vez conosco neste dia, através da tua palavra. Obrigado mais uma vez.
nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor, expressamos a nossa gratidão a Ti por este momento na Tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, eu quero começar, na verdade, hoje eu quero começar pela conclusão. Eu vou levar os slides lá para a conclusão, porque, olha bem, o que nós vimos nesse capítulo aqui, irmãos, entre muitos assuntos, a gente pode, lendo a conclusão, até pensar no que está escrito. Com Deus não se brinca, né? A gente não pode brincar com Deus. A presença de Deus não é um amuleto, irmãos, na nossa vida. Os irmãos sabem o que é amuleto, não sabe? O que é um amuleto, né? A presença de Deus não é amuleto em nossa vida. Se nós não tivermos uma vida de obediência a Deus, de nada valerá a presença de símbolos religiosos dentro da nossa casa, no nosso carro, na nossa roupa, na nossa vida. Estar na casa de Deus, servir a Deus e não se importar com Deus, irmãos, faz da gente um filho de Belial. Por que filho de Belial? Obrigado, viu, irmão Anderson? Por que nos faz um filho de Belial? Porque o que nós temos visto aqui no livro de 1 Samuel, né, capítulo 3 agora, nesse capítulo 4, é Deus. Chegou Deus, o Senhor Deus, a chamar os filhos de Eli de filhos de Belial, porque eles serviam a Deus dentro do templo, dentro do santuário, né? Eles eram sacerdotes, junto com o pai dele ali. Aqueles meninos serviam a Deus dentro do santuário, mas na verdade, eles estavam na casa de Deus, serviam a Deus, mas eles não se importavam com Deus, irmãos. Os irmãos viram isso nesse texto. Se você puder, você pode dar uma lida, capítulo 3 e 4. Eles viviam dentro do templo, serviam a Deus dentro do templo, mas eles não se importavam com Deus. Eles se entregavam à vida de pecado, e Deus chamou eles de filho de Belial. Eles eram filhos de Eli, mas Deus os chamava de filhos de Belial. E o fim deles foi horrível. Nesse capítulo está mostrando para nós. Então eu começo pela conclusão, mas é para a gente poder já entender o que esse capítulo vem dizer para nós. Não se pode brincar com Deus, né? Deus não é um amuleto, e a presença de Deus em nós não pode ser como um amuleto. Por que eu diria que a presença de Deus é um amuleto? Não pode ser um amuleto para nós, de acordo com esse texto. Onde se encaixa isso, né, irmãos? Se encaixa no fato de que Israel perdeu a guerra, a primeira batalha, e mandou buscar a arca de Deus e os sacerdotes, pensando que só por ter a arca de Deus e os sacerdotes junto com eles, eles iam na batalha e ia vencer, e perderam 2 vezes, provando que não adianta, irmãos, você ter símbolos religiosos na tua casa e achar que isso vai te salvar na hora da luta, na hora da angústia, que não vai. Tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo, né, e pensa que está espantando espíritos malignos e demônios. Isso é um amuleto. Ali era o caso. Busca a arca de Deus e traz os sacerdotes, porque se a arca de Deus estiver conosco e os sacerdotes estiverem, nós vamos vencer. E aí deu tudo errado. Por isso que eu já pulei para a conclusão ali, para você entender. Olha, com Deus você não pode brincar. Os filhos de Eli estavam lá, ó, na casa de Deus, servindo a Deus, mas não se importavam. Deus os chamou de filho de Belial, e Deus falou: vou matar vocês. E aí eles mandam buscar a arca, pensando que um amuleto resolvia, né? Basta ter lá a arca no nosso meio, né? Mas na verdade o que ficou claro é que se não houver obediência na nossa vida, obediência a Deus, de nada adianta ter arca, de nada adianta ter óleo ungido, de nada adianta saber a Bíblia, de nada adianta ser filho de crente, parente de crente, de nada adianta estar numa igreja boa, nada disso vai fazer diferença. Vamos ser derrotados. Então às vezes a gente pode estar dentro da igreja, pode servir a Deus na igreja, mas a gente pode ser uma pessoa derrotada, porque a gente lá no fundo, não se importa com Deus. A gente não está nem aí para Deus, né? Deus é simplesmente um objeto religioso, né? Então eu começo por essa conclusão, né? Para a gente situar muito bem no que nós estamos vendo. Então esse capítulo, irmãos, narra para nós, na verdade, o juízo de Deus sobre a casa de Eli. Porque lá no capítulo 2, verso 27, capítulo 2, verso... Na verdade eu escrevi aqui, capítulo 2, e eu quero conferir com vocês se é o 2, tá? É isso mesmo. No capítulo 2, versículo 27 ao 36, Deus lá enviou um profeta, para dizer que em determinado tempo Deus ia julgar o pecado de Eli, que era o pai de Ofni e Finéias, né?
esses dois meninos faziam o que era errado diante de Deus, Deus não se agradava, e aí Deus falou: olha, a seu tempo eu vou desarraigar, vocês vão pagar alto pelo pecado de vocês, e vocês não vão ter mais sacerdotes na sua família, ainda que Deus havia escolhido eles e prometido que na casa deles sempre haveria alguém que serviria a Deus na casa do Senhor. Então esse capítulo está narrando isso para nós, tá, irmãos? De início nós vamos encontrar o que nesse capítulo 4? Versículo 1 e 2, mostrando que Israel, vai à guerra contra os filisteus, e Israel é derrotado. Num dia só de batalha, o versículo 2 diz que morreram 4.000 homens. Está vendo? Nós estamos aí muito preocupados com o Covid, né? Covid matou quanto até hoje? Desde fevereiro para cá que surgiu o primeiro caso, não deu 3.000 casos ainda, se eu não estiver enganado, tá, irmãos? Mas na verdade, no Brasil todo. Aí agora, vem aqui numa batalha, morre 4.000 homens do povo de Israel. Versículo 2 diz para nós: os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Travada a peleja, Israel foi derrotado, e diante dos filisteus morreram 4.000 homens numa batalha. Então eles são derrotados. Mas aí é que eles arrumam um amuleto, porque depois que eles foram derrotados, irmãos, engraçado é que Israel, irmãos, eu queria que você prestasse atenção, isso é muito importante para a gente levar para a nossa vida. Hoje o povo está tudo confuso com o coronavírus, o povo está questionando, cadê as igrejas que oram por cura, e Deus, por que Deus não curou o coronavírus? Vocês já ouviram isso aí por aí, já ouviram? Tem muita gente questionando por que Deus não acaba, por que essas igrejas de poder, que diz que é de poder, não oram e o vírus vai embora. Sabe, eu até quero um dia, se nós tivermos oportunidade, abrir um trabalho bem descontraído para a gente conversar sobre isso com a igreja, sabe? Porque a gente precisa saber como Deus age para a gente conhecer Deus, tá? É muito importante, porque o diabo está usando até isso, irmãos, para desviar muitas pessoas da fé. Por quê? Porque tem crente que está pensando, mas por que então que esse povo não ora e o vírus morre? E aí, o que você me diz? Hein? O que você me diz de acordo com a Bíblia? Se tiver, hein? O irmão João está dizendo que pode ser permissão de Deus. O que você acha aí, irmão? Pode falar. O que mais alguém acha? Eu quero falar sobre isso, mas não quero falar num vídeo. Quero a gente reunir, quem quiser vir para ouvir, a gente ouvir a palavra de Deus. Porque o diabo usa tudo para desviar a gente da fé. Você já parou para pensar mesmo que tem umas igrejas aí que falam que ora, o trem acontece e sumiu todo mundo? Não é? Talvez você pode estar pensando, e aí, como é que a gente vai fazer? Não tem igreja que fala assim, vem para a minha igreja, porque lá a gente ora e o trem acontece mesmo. E aí você pode estar pensando, isso é que dá quando a gente não conhece Bíblia, tá? Quando a gente não conhece Bíblia, a gente fica em dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma, que esse vírus, do jeito que ele surgiu, ele vai sumir, e nós vamos até esquecer que ele existe, eu não tenho dúvida. Mas na verdade, irmão, tem vários fatores. Por que será que ninguém ora? As igrejas tudo jejuaram. Nossa igreja jejuou e orou 30 dias. Quem quis e tem compromisso, orou durante 30 dias, do dia 18 ao dia 17, se eu não estiver enganado, de abril. Orou 30 dias, às 18 horas a gente estava orando, quem quis orou, e jejuar até o meio-dia, quem quis jejuou. E nada, depois foi decretado um dia nacional de jejum, dia 5 de abril, as igrejas tudo oraram, jejuaram, e nada, e o vírus está matando. Então, é hora de a gente conhecer a Bíblia e conhecer Deus. Será que nós perdemos tempo em ter orado e jejuado? Não, não é? Mas agora, por que Deus não nos ouviu? Aí o Tijonas diz que pode ser permissão de Deus, a irmã Valdete dizendo que não é hora. Aí você tem que ir para a Bíblia. Quando a gente conhece Deus, a gente fica em paz. Eu orei e declaro, vai sumir esse vírus igual os outros assumiram, e coisas piores assumiram. Vieram guerras, acabaram guerras, vieram vírus, acabaram vírus, vai, mas não adianta, não há oração, irmãos. É uma oração que obrigue Deus a fazer aquilo que Ele não quer. Se você conhece o Deus da Bíblia, você fica em paz. Agora, se você não conhece, você cai na onda e desvia e vai para o inferno. Nada faz Deus, irmão, fazer aquilo que Ele falou, eu não vou fazer.
O que acontece é que a Bíblia está recheada de momentos em que os homens oraram e Deus até mudou de ideia e refez aquilo que ele tinha dito que faria. Já falei para vocês, pelo menos 2 vezes Deus quis matar Israel inteiro no deserto. Moisés pulou na frente, orou e pediu. Deus resolveu não matar naquela hora, mas matou depois. Ouviu Moisés parcialmente, não matou ali, mas matou todos depois. O rei Ezequias, a mesma coisa. Deus falou, vai lá e avisa para ele que ele vai morrer. O profeta foi e avisou, olha, você vai morrer. E aí de repente o rei vai, ora a Deus e intercede, pede, chora. Deus vai, manda o profeta, volta e fala para ele que eu ouvi a oração dele. Eu não vou matar ele agora, daqui a 15 anos eu vou matar, mas agora não. Então, queridos, a Bíblia é recheada de momentos assim. Mas você nunca vai encontrar ninguém convencendo Deus de fazer o que ele não quer. No dia que o pecado do povo alcançou um nível tão grande que ele resolveu destruir a raça humana, ele virou para Noé e falou, Noé, constrói uma arca assim, 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 coloca lá dentro isso, entra dentro da arca, que eu vou enviar chuva e vai morrer todo mundo, só quem estiver lá dentro vai ficar livre. E acabou. Quem intercedeu e mudou? Não teve, não tem como. Depois Sodoma e Gomorra é outro exemplo de coisa, né, que mata. Desceu fogo do céu, consumiu todos aqueles que Deus havia dito que consumiria. Só Ló e a família dele que saiu. Mesmo assim, a mulher de Ló desobedeceu a Deus, olhou para trás e morreu. Então, queridos, a gente precisa entender, precisa compreender o seguinte: não tem nada de errado acontecendo. A igreja hoje não é mais fraca do que a igreja da Bíblia e do Velho Testamento. O que está acontecendo é que nós estamos vivendo um tempo, nós estamos debaixo de um momento em que Deus de fato quer que isso aconteça. E não adianta ninguém subir num monte alto ou baixo, e enfim, é o momento, e a gente só precisa conhecer mais Deus. Agora eu estou preocupado que tem gente que está com dúvida, está questionando, e aquelas igrejas? Bem, se aquelas igrejas diziam, vem para a minha igreja porque aqui acontece, agora elas estão envergonhadas, porque não está acontecendo e não vai acontecer. Deus não quer, acabou. Agora, se é uma igreja que pondera na palavra com tranquilidade, ela nunca vai fazer essa propaganda, vem para a minha igreja, o que acontece? Ela nunca vai dizer, ela vai dizer que se Deus quiser, Deus faz, e se Deus não quiser, Ele não faz. Depois também vai ver Jesus, lá na caminhada de Jesus, Ele curou todo mundo? Não, curou 10 leprosos, né? Curou o cego, curou o mudo, libertou aqueles endemoniados. Mas a Bíblia diz que quando ele foi em Nazaré, na terra dele, ele não pôde fazer em Nazaré muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Aí ele pôs a mão lá, e em alguns curou, alguns e vazou fora. Não pôde curar muitos na terra dele, porque o povo não cria nele, né? O moço lá no tanque também, lembra? O moço no tanque, que esperava que a água movesse, e para pular lá dentro e ser curado. Quantas pessoas estavam ali para ser curado? Mas Jesus curou aquele, está registrado que ele curou aquele. Então, querido, isso é para você conhecer Deus. Quando você conhece Deus, ninguém te engana, ninguém te enrola, e você fica firme na fé, fica em paz. Se você tiver que pegar o coronavírus e morrer, você vai pegar e vai morrer. Não tem reza brava que muda isso, não tem oração que muda isso. A gente pode interferir, clamar a Deus e pedir, Deus, não leva, mas se não tem jeito. Você sabia que todas as pessoas doentes que eu conheço, eu orei para que Deus as curasse, e nem todas Deus curou. Então a gente tem que ter paz, irmãos, e conhecimento da Bíblia Sagrada. Então veja bem, Israel, aqui nesse texto então, está sendo julgado por causa do pecado. Foi lutar, o filisteu chegou para eles, ganhou, matou 4.000. Aí Israel tinha esse entendimento de que, olha, por isso que eu estou te dizendo, e te contextualizando com o coronavírus, e levei para a questão de muita gente duvidando que Deus não existe, porque as igrejas só sabem enrolar. Não, igreja séria não enrola. Igreja séria ensina que se Deus quiser Ele cura, se Ele não quiser Ele não cura. Lembra daquela música que eu gosto dela aí, que cantam aí, se Deus quiser Ele é Deus, se Deus fizer Ele é Deus, e se Ele não fizer Ele não é Deus? Essa letra eu gosto muito dela, é uma letra equilibrada, não te promete nada, só fala que se Deus quiser Ele faz, e Ele continua sendo Deus da mesma maneira. Então Israel tinha convicção de que o bem vinha de Deus, mas que o mal também vinha, ainda que por permissão de Deus. Vem, olha bem o que eles dizem no versículo 3:
tornando o povo ao acampamento, isso depois de ser derrotado, né? E eles terem matado 4.000. Aí no versículo 3 diz: tornando o povo ao acampamento, as autoridades de Israel disseram: por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus? O que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que não foi os filisteus que acabou de matar 4.000 homens, foi Deus. Ele dizia: por que Deus nos feriu diante dos filisteus? Então, querido, isso aí é um entendimento, um conhecimento de Israel que nós precisamos ter. É Deus é que fere, amém, irmãos? E é Deus é que cura. É aqui que estão dizendo: por que Deus nos feriu diante desses homens, diante dos filisteus? Ou seja, estava reconhecendo que o bem, que a vitória vinha de Deus, mas que também a derrota vinha de Deus. Isso aqui, irmãos, é uma característica que nós precisamos aprender, não é? A gente tem que ser equilibrado para não ficar questionando Deus na hora da dor. Tipo assim, a gente só glorifica a Deus quando Ele nos dá saúde, comida e dinheiro. Mas quando falta a saúde, a comida e o dinheiro, a gente já não glorifica mais a Deus, a gente só murrinha, só reclama, ao invés de reconhecer: opa, se está faltando a saúde, a comida e o dinheiro, está faltando é porque Deus está permitindo, então eu vou glorificar ao meu Deus. Amém, queridos? Paulo dizia que sabia passar fartura, necessidade, aflições. Ele passava por tudo isso glorificando a Deus. Então assim, esse versículo 3 aqui tem um significado muito grande. Israel sabia que o bem, que a vitória vinha de Deus, mas que também quando morreu os 4.000 homens, eles sabiam que o Senhor os havia ferido. Só que eles tomam a atitude errada, irmãos, no versículo 3. Quando eles reconhecem que aquilo era Deus tratando com eles, por isso morreu 4.000, o que eles fizeram? Vamos trazer então a arca do Senhor, vamos trazer o sacerdote para cá, porque eles sabiam que diante da arca de Deus, a presença de Deus simbolizada ali pela arca, na presença deles, eles seriam vitoriosos. Por isso que eu coloquei lá no último slide nosso, que Deus não é amuleto. Israel estava pensando que era um amuleto. Adianta, irmão, você carregar um crucifixo de Jesus no seu peito e viver desonrando Jesus Cristo? Não adianta. Você pode ter um símbolo lá de Cristo andando com você, mas sua vida é uma vida torta, uma vida de pecado. Aconteceu com Israel. Israel aqui, irmão, não precisava de trazer a arca e nem de trazer o sacerdote. Israel precisava de reconhecer o seu pecado. E na verdade aqui eu estou falando Israel, mas muito certo, a culpa da derrota de Israel nesta guerra foi quem? Quem está acompanhando o estudo sabe. A culpa da derrota aqui nesse capítulo 4 contra os filisteus foi quem? Eli, Ofni e Finéias. Deus falou para eles mudarem, para eles não continuarem do jeito que eles continuaram. E aqui a Bíblia chega a dizer que Deus deixou que isso acontecesse porque Deus queria matá-los. Está vendo? Então Deus permitiu aquilo tudo para julgar aqueles homens das coisas erradas que eles haviam feito. Então versículo 3 deixa isso claro para nós. Aí diz que o povo subiu, trouxeram a arca dos exércitos, o Senhor dos exércitos, né? E aí os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam com a arca da aliança. E quando a arca da aliança chegou, o povo deu um brado de grito de alegria muito grande, sabendo que ali era certa a vitória, e não tem mais jeito, a vitória mesmo. Por acaso, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, irmão e irmã, por acaso na tua vida, você já teve certo da vitória? Você pensou, agora a vitória chegou, e aí a vitória chegou, foi nada? É o caso deles aqui, ó. Eu sei que alguns de nós aqui já teve um momento que pensou, agora acabou, agora é a vitória mesmo, agora é a hora de Deus, e aí não foi a hora de Deus. Foi Israel aqui, irmão, deu esse brado, esse grito, certíssimos que Deus havia de dá-los vitória. Agora eu vejo aqui um atrevimento muito grande dos filisteus, e só Deus mesmo para estar com eles, para eles poderem ter vencido, porque eles chegam até a entender que era o Deus que tinha tirado Israel lá do Egito com poder, é que estava ali agora, e eles deveriam então estar ali preparados. Só que o versículo 9, os filisteus falam, esforçai-vos, portai-vos variamente, para que não venhais a servir aos hebreus como eles vos serviram. Portai-vos variamente.
E então, irmãos, eles foram para a guerra contra o povo de Deus. E Deus, quando não está, olha, presta atenção, irmãos, quando Deus não está com o povo, não adianta a história passada. A história aqui era: Deus lutou muito forte por Israel lá no Egito e trouxe eles aqui com poder e graça, mas os filisteus foram, vamos com força lutar com eles, e venceu. Por isso que a gente não pode ficar atribuindo, irmãos, as nossas falhas a Deus. A consequência dos nossos pecados gera derrota, mas isso não faz de Deus um Deus fraco, muito pelo contrário, Ele continua sendo Deus, só que Ele não comunga, Ele não convive, Ele não age quando a nossa vida está em pecado. E isso Israel então teve que pagar um preço alto, porque a Bíblia vai dizer para nós que eles acabaram ali perdendo muita gente num dia só, né? Então, depois que a arca e os sacerdotes pensaram que seriam vitoriosos, eles acabam perdendo uma batalha de maneira feia, né? Perdendo a batalha feia, morrendo todos eles, né? Em seguida, então, irmãos, a arca é roubada, tá? O versículo 11 vai mostrar que a arca foi atirada de Israel, depois de morrerem 30 mil homens na batalha. A arca é roubada, verso 11, e também eles matam os 2 filhos de Eli, que era Ofni e Finéias, viu? E uma boa pedida de nome, né? Se nascer gêmeos lá, viu, irmão Ninja? Ofni e Finéias, né? Bonitinho, né? Então, o que acontece? Esses 2 meninos são mortos no mesmo tempo que a arca foi arrancada deles. Lembrando que é eles 2 que estavam com a arca ali. Ou seja, irmãos, eles foram lá em Siló, onde estava o profeta Eli, ou o sacerdote Eli, pediram a arca: deixa a arca aí, porque nós somos derrotados, nós vamos ser vitoriosos. Ele deixou, e aí levaram os 2 meninos, Ofni e Finéias. Mas na verdade, irmãos, Deus intentava matar esses 2, por isso que Deus permitiu que até a arca fosse levada, tá bom? Por isso que Deus permitiu, porque na verdade Deus queria matar esses 2 meninos e causar esse estrago todo. Então, irmãos, Deus havia avisado também que isso ia acontecer. É aquele texto que nós vimos lá do capítulo 2, verso 27. Deus avisou que ia julgar o pecado deles. Mas a Bíblia diz que, mesmo avisado, Ofni e Finéias continuavam cometendo seus pecados, tá bom? E aí, quando eles chegaram com a notícia e contaram tudo para o sacerdote Eli, contaram que a arca foi roubada, que os 2 filhos dele morreram, a Bíblia diz que ele cai e acaba quebrando o pescoço. E ele era um homem já de 98 anos, o corpo pesado, não tinha agilidade, caiu, quebrou o pescoço e ele morreu. No momento só, irmãos, Israel perde mais 30 mil homens, morre o Ofni e Finéias, a arca é roubada. Quando a notícia é falada para o sacerdote ali, o sacerdote morre, e é um estrago muito grande. E aí, como ele tinha uma nora que estava grávida, a Bíblia vai mostrar para nós, quando ela soube que morre o sogro, a arca é roubada e o marido dela é morto, ela vai, o neném nasce, né? O neném nasce, e quando o neném nasceu, ela acaba também morrendo, põe o nome no menino e acaba morrendo. Então, na verdade, irmãos, é um estrago muito grande que acontece por causa do pecado. Então, às vezes a gente não entende como Deus funciona, como Deus trata, como Deus trabalha, e a gente acaba acumulando pecado na nossa vida. Foi por isso que a conclusão eu preferi começar com ela, porque era um resumão do que a gente viu, que a gente não pode brincar com Deus. Eli e sua família brincaram com Deus, e as consequências foram gravíssimas para Israel. Vamos lá, perderam 34 mil homens numa batalha. A arca foi embora, depois a arca vai voltar, é claro, mas a arca foi levada, e aí a gente vai acompanhando as consequências de brincar com Deus. É muito sério. Eu chamo de brincar com Deus, nesse caso, viu, irmãos, é o fato de estar na casa de Deus, é o fato de servir a Deus, mas de não se importar com Deus, de não preocupar se Deus está agradando ou não da nossa vida. A gente precisa aprender, né, o que a Bíblia quer nos ensinar, o que Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento, o que Deus hoje quer nos ensinar, porque é isso aí que fez dos filhos de Eli serem chamados filhos de Belial, e Deus dizer que ia fazer isso que fez, que Deus ia tratar com ele dessa maneira. Aí uma nação inteira sofre, um povo inteiro sofre por causa do pecado de quem está à frente da obra, né? No caso de Eli e seus filhos. Então, assim, é muito grave, tá, irmãos? E a gente precisa o tempo todo clamar a Deus.
Ah, pastor, mas nós estamos vivendo o século 21, a onda é outra, pastor. Não vai mudar nunca, meus irmãos, não vai mudar nunca, tá? O Deus da Bíblia sempre será esse Deus, Ele sempre vai exigir as mesmas coisas. Olha bem, há anos atrás a gente não tinha celular, não tinha internet. Outro dia, irmãos, eu escutei, andando de carro, eu escutei um barulho de telefone, e eu lembrei que é da época, o barulho que dava na internet de escada. Acho que nem todos aqui lembram. Você lembra quando a internet era de escada aí, Ninja? Lembra? Aquele barulho horrível, a internet era ruim, era fraca, cara demais, a gente tinha que usar depois de meia-noite, você lembra? Que era mais ou menos. Irmãos, o mundo mudou muito, pode mudar, querido, pode ter internet, hoje a gente fala ao vivo com as pessoas, pode mudar muito. Depois do Covid-19, depois do coronavírus, vai mudar muito, até as nossas formas de culto, eu sei que vai mudar, é um tempo de mudança, mas agora preste atenção, querido, tudo isso não pode tirar o seu coração da verdade, de quem é Deus e do que Deus espera de mim e de você. Não vai mudar, irmão. Pode chegar um dia que a gente vai viajar pelas estrelas, pode chegar um dia que as coisas vão alterar tudo, pode chegar um dia que nós vamos ter, igual nos filmes de ficção futurística, que eu amo ver esses filmes, sabia? Pode ser que um dia a gente vai ter carros voadores, que já existe carros voadores, se você não sabe, fica sabendo, tá? Já tem carros voadores em teste, em vários lugares do mundo, Estados Unidos e outros lugares, carro mesmo, tamanho daí de um carro, que ele vai e se aperta o botão, ele abre uma asinha na frente e atrás, e aquele carro voa, já existe, e não é coisa para amanhã, mas é coisa que no futuro muito próximo pode acontecer. Isso existe, não é mentira, não estou inventando para você não, já existe esse carro para desafogar o trânsito, mas é claro que não pode fazer isso, não pode liberar esses carros rápido. Vou te explicar por quê. Pois se até aqui embaixo a gente bate em carros, lá em cima como é que vai ser? Tem que ter muita regra, muito princípio, muita coisa, já imaginou? Mas já existe, pode digitar no Google da vida lá, carro voador, você já vai encontrar uns 3, 5 protótipos que funcionam, já levanta voo e anda e tal. Então, querido, olha, pode mudar muita coisa nos próximos 20, 30, 40, 50 anos, mas eu te advirto em nome de Jesus, não deixa a modernidade, os avanços tecnológicos te desviar dos caminhos do Senhor, te fazendo menosprezar Deus, não se importar com Deus. Você pode, irmãos, usar de tudo que você puder. Meu camarada, se chegar essa de carro voador e eu puder ter um, eu vou ter um também, se eu puder, não é? Carro elétrico, ou vontade que eu tenho de ter um carro elétrico, mas eu não tenho din-din para isso, né? É muito caro. Quem pode deve ter. Aí a modernidade, carro elétrico, antigamente era só burro, era só jegue, de repente surgiu o motor, o carro motorizado, e aí era só Fusca, agora um punhado de carros as pessoas têm. Irmão, preste atenção, venha o que vier de modernidade e tecnologia, cuidado para o teu coração não passar a menosprezar Deus, não entra na onda. A advertência hoje deve ser essa: vamos voltar para a palavra de Deus, conhecer Deus, como Deus age, como Deus espera de nós, o que Ele espera, e vamos pôr o nosso coração nisso. Isso aqui, irmãos, tem desviado muita gente tem entrado na onda da tecnologia e tem desviado o seu coração do Senhor. Notícia falsa, notícia mentirosa se torna verdadeira. Eu falei isso aqui na igreja, não sei que dia, foi ontem ou domingo que eu falei, uma mentira repetida várias vezes, foi domingo que eu falei, não é? Uma mentira, quando ela é repetida várias vezes, ela se torna verdade. E como, irmão? Isso é comprovado. Se você ficar repetindo várias vezes que você foi em tal lugar e fez tal coisa, foi em tal lugar, fez tal coisa, foi em tal lugar, fez tal coisa, irmão, daqui a um tempo você vai acreditar que você fez algo que você não fez. O cérebro da gente, irmãos, tem essa facilidade. Então é necessário a gente tomar esse cuidado que eu estou colocando aí. Com Deus não se brinca, presente de Deus não é amuleto, tipo assim, não adianta viver uma vida toda fora da palavra e esperar que Deus vai agir ao nosso favor da maneira como nós esperamos, tá? Se nós não tivermos uma vida de obediência a Deus, de nada valerá a presença das arcas, dos símbolos religiosos que nós carregamos, tá? Às vezes o nosso símbolo religioso, irmão, é uma suposta vida com Deus. Meu Deus, se tem uma coisa que eu, Edgar, morro de medo,
é de viver uma vida suposta com Deus e eu não viver com Deus. Minha única preocupação, irmãos, é essa: será que eu estou vivendo mesmo na presença de Deus? Sabe por quê? Porque eu posso ter título de pastor, título de psicólogo, título de bom filho, de bom esposo, de bom pai, de bom punhado de coisa, mas se eu estiver me enganando, se eu não estiver vivendo uma vida com Deus, eu estou perdendo meu tempo. Até hoje eu perdi tudo, perdi as cachaças, perdi as mulheradas, perdi baile, perdi noitada, perdi tudo, estou perdendo meu tempo, se eu, irmão, de fato não tiver uma vida com Deus. Então a minha preocupação é: eu estou me importando com Deus, eu tenho uma vida com Deus. Título e outras coisas, irmão, vai morrer, vai ficar no caixão, vai ficar debaixo da terra. Eu preciso ter vida com Deus. Então a minha preocupação é sua, deve ser essa. Você deve ir embora para casa hoje e perguntar: peraí, eu me importo com Deus? A minha vida importa? Eu estou preocupado em agradar a Deus? Eu estou agradando a Deus? Só isso, mais nada, querido. Não importa o quanto você decorou a Bíblia, não importa o tanto que você sabe da Bíblia, que você conhece, não importa o tanto de alma que você ganhou, não importa o tanto de gente que você orou e foi curado, não importa. Importa é, eu me importo com Deus, eu estou preocupado em conhecer a Deus, saber o que Ele espera de mim e fazer o que Ele espera de mim. Isso é a vida de adoração. Então, queridos, eu deixo essa palavra, né, dentro dessa experiência aí dolorosa de Eli, né, um homem escolhido por Deus, que depois Deus se aborreceu com ele e com sua família. Assim pode ser com cada um, qualquer um de nós. Viver um longo tempo, né? Por isso que eu disse aí, que se eu não me importar e não tiver essa convicção de que eu estou agradando a Deus, eu perdi meu tempo. Imagine eu, irmão, não vou falar de sua vida não, vou falar da minha. Aceitei Jesus com 18 anos. Estou fazendo 53 agora. Sou ruim de matemática. Imagina aí, irmãos, eu descobri que eu não estou nem aí para Deus, não me importo com Deus. Está vendo? Estou na casa de Deus, sirvo a Deus, mas eu não estou, meu coração, lá no fundo, não está nem aí por Deus. O que eu fiz? Perdi esses anos todos. Por quê? Porque não vão valer nada para mim. De nada vai adiantar. Eu vou viver, me enrolar, me enganar, e na hora que eu precisar de Deus, Deus não vai estar lá. É o que nós vimos nesse capítulo 4. Eli, Ofni e Finéias estavam dentro do templo, serviam a Deus no santuário, e na hora que eles precisaram de Deus, Deus não estava lá. Por que Deus não estava lá? Porque Deus é fraco? Porque Deus é ruim? Não, irmãos, eles eram pecadores. A Bíblia diz que eles roubavam as ofertas, os sacrifícios. A Bíblia diz que eles tinham relação sexual com as mulheres que vinham na porta do templo. Os camaradas viveram o tempo todo enrolando. Por isso que não adianta, podemos estar perdendo o nosso tempo e não vale a pena. O negócio é voltar o coração para Deus, servir a Deus e glorificar o nome do Senhor. O próprio livro de Samuel vai mostrar o contraste entre o sacerdote Eli e os seus filhos e Samuel, o menino que foi doado para Deus. Tá? Ali o tempo todo vai mostrar o contraste dessa família péssima, vivendo em pecado, e a vida de Samuel, um menino voltado para Deus, e Deus vai usar poderosamente Samuel ao longo de sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida e seu coração e te ajude na caminhada em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço muito pelo privilégio de nos reunirmos na casa do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida que honra e glorifica o teu nome. De nada adianta, meu Deus, estarmos na tua casa, servirmos na tua casa, mas não nos importarmos com o Senhor. Quero pedir ao Senhor que nos ajuda a pensar nisso. Estamos de fato, ó Deus, te servindo, ou nós estamos perdendo um tempo da nossa vida, pensando que nós estamos te agradando e não estamos agradando? Tenha misericórdia, livra-nos de todo mal, todo pecado, leva-nos em paz, nos dê uma ótima noite na tua presença, e eu peço a tua proteção para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.